What's up, guys? I just want to let you know that I want to follow myself, you know? I want to actually believe in myself. Yes, I don't know how to do this. My son, I'm concerned about his own safety. It seems like he's a little delusional. I know what's right for me. There's I just heard like shots fired. I know that they can change me. But the thing is, that's not being healthy, you know? I used to think that I needed steroids to be this thing, to be this symbol, to be this lie. Sounded really. How many did you loud. hear? It was like one and then da-da-da. We're all the same, though. Peace out. Peace. O jovem neste vídeo é Austin Hauroff, de 19 anos, um estudante promissor e talentoso jogador de futebol, ou pelo menos ele costumava ser, porque apenas 3 dias depois de postar este vídeo, ele alegou ter sido dominado por espíritos caninos, o que, segundo a polícia, o levou a cometer um crime frenético. O que é mais intrigante neste caso é o fato de que Austin documentou toda a sua vida em vídeos do YouTube. Nesses vídeos ele falava, entre outras coisas, sobre dicas de treinos e costumava cantar karaokê em seu quarto, com suas preferências musicais peculiares, demonstrando claramente que o seu estado mental já não estava completamente normal. Nesses vídeos podemos ver que Austin já demonstrava sua personalidade sombria há muito tempo. A própria descrição do seu canal já nos dá uma dica. Eu tenho um lado psicopata e um lado normal. Perdi a cabeça. Ajude-me a encontrá-la. Mesmo com tantos sinais de alerta, parece que ninguém notava que o jovem estava entrando em um estado de confusão mental e que isso o levaria a cometer um ataque brutal. Até hoje, as pessoas ainda se perguntam como um jovem aparentemente feliz e normal poderia se transformar em alguém tão cruel. Austin Hauroff nasceu em 21 de dezembro de 1996 em Júpiter, uma cidade localizada no estado americano da Califórnia, no condado de Palm Beach. Seus pais eram Wade e Mina Hauroff, que eram divorciados, mas mantinham um bom relacionamento. Devido a isso, ele morava principalmente com sua mãe e na adolescência se destacou no ensino médio, participando de uma turma especial para alunos bem dotados, além de realizar diversas atividades extracurriculares. Ele também era titular do time de futebol da escola, sendo considerado um rapaz bonito e popular. Austin não tinha dificuldades em fazer novas amizades. Seu sonho era trabalhar na área médica, seguindo os passos de sua mãe, pai e avós, mas o que mais lhe deixava feliz era compor suas músicas e cantar. Então, em 2016, ele começou o seu primeiro ano na Universidade Estadual da Flórida. Em pouco tempo, foi aceito na fraternidade Alpha Delta Phi. Aqui no Brasil seria uma espécie de república estudantil. Austin parecia ter se acostumado rapidamente com sua nova vida universitária, mas era considerado pelos outros colegas como um rapaz bastante tímido e quieto nas aulas. Porém, suas notas eram excelentes. Sem dúvida alguma, ele tinha um futuro promissor pela frente. Mas naquele verão, Austin começou a demonstrar traços de desequilíbrio emocional. Sua mãe chegou a relatar o seu comportamento durante este período, pois o jovem parecia cada vez mais irreconhecível e passou a apresentar traços de irregularidade ou imprevisibilidade em suas atitudes, algo que destoava completamente do garoto doce e amável de antes. De repente, Austin passou a dormir cada vez menos e parecia obsessivamente fixado em ajudar seus colegas como se fosse alguma obrigação, tornando-se muitas vezes intransigente.
Para muitos, esse comportamento seria uma forma dele chamar a atenção para si mesmo e mostrar o quanto era inteligente e capaz. Seus vídeos postados no YouTube nesse período ficaram cada vez mais sinistros e inquietantes. No dia 13 de julho de 2016, apenas um mês antes do futuro ataque, ele postou um vídeo onde mostrava como carregar uma arma de fogo. Depois, se filmou andando pela casa com uma faca. Apenas alguns dias antes dele postar o seu último vídeo, Austin compartilhou um clipe dele mesmo, cantando uma música bem estranha, que dizia: "Eu sou como Pernalonga, eu enfio meus dentes porque é engraçado. Eu sou como Looney Tunes, eu tomo muitos cogumelos." Sua mãe, Mina, estava muito preocupada com o comportamento bizarro do filho. Com medo, ela resolveu ligar para o marido, depois que encontrou no diário de Austin algumas músicas escritas por ele, com letras de conteúdo realmente perturbador. Uma das composições dizia o seguinte: "Você sabe como é ter tanto medo de falar? Se tornar um valentão porque todos os valentões te intimidaram? Cara, eu só quero ser aceito. A ansiedade que sinto dentro de mim parece que me faz sangrar por dentro. Sinto tanta dor e vergonha toda semana." Austin estava claramente lutando com alguns demônios interiores, mas havia ainda mais sinais de alerta em seu histórico de buscas na internet. Meses antes do crime acontecer, ele parecia estar passando por inúmeras dúvidas e pesquisou coisas do tipo: como saber se estou ficando louco? Eu posso morrer se não dormir? Qual o sentido da vida? Quem eu realmente sou? Eu posso controlar o que estou pensando? Em 16 de agosto de 2016, Austin confessou à sua irmã que ele poderia se tornar imortal, se transformando em meio homem e meio cavalo. Assustada, sua irmã o encorajou a procurar a ajuda de um terapeuta, sem saber que sua mãe já estava pensando em solicitar a aplicação da Lei Baker, da Flórida. Esta lei basicamente permite que uma pessoa com algum tipo de transtorno seja forçada a se internar por 72 horas para ser avaliada por uma equipe de psiquiatras sobre o seu estado de saúde mental e, assim, se a pessoa apresentar risco à própria integridade física ou de outra pessoa, ela poderá ficar internada compulsoriamente, ou mesmo ser liberada e acompanhada por um terapeuta especializado. Infelizmente, não deu tempo dele receber o tratamento que precisava e naquele mesmo dia, todos os demônios internos de Austin transbordaram. À noite, Austin saiu com seus pais para jantar num restaurante. Enquanto esperava a refeição, ele aparentemente ficou com raiva por algum motivo desconhecido e saiu do restaurante sozinho. De lá, ele foi para a casa de sua mãe e bebeu 1 litro de óleo de cozinha, misturado com queijo parmesão. Sua mãe foi até a residência e o convenceu a voltar para o restaurante. Não demorou muito para que Austin e seu pai tivessem uma discussão e ele saiu novamente. Mina estava muito preocupada com o filho e, assustada com o seu comportamento, resolveu ligar para o 911. My son, he's kind of taken off, and I'm concerned about his own safety. How old is he? Acting a little strange. 19. It seems like he's a little delusional, and he was out to dinner with his dad today, and he took off. And we're just, he was with his sister, and he says, he feels immortal and like a superhero. So I don't know what's going on with him. Enquanto isso, a 5,5 km de distância, John Stevens, de 59 anos, e sua esposa Michelle Stevens, de 53, estavam tendo uma noite relaxante em seu lugar romântico preferido, a garagem de sua casa. Embora não fosse um lugar convencional para muitos, o casal de aposentados colocou uma TV e poltrona, onde gostavam de assistir filmes juntos, e com a porta da garagem aberta, um frio aconchegante ajudava a transformar o ambiente em um local mais romântico. Todos os vizinhos sabiam que o casal gostava da sua garagem e sempre os cumprimentavam quando passavam pela calçada. Não era elegante, mas era um ponto de encontro. Aquela garagem sempre os uniu.
Por volta das 9h20 daquela noite, uma chamada para o número de emergência foi realizada por Jeff Fisher, um dos vizinhos do casal Stevens. Ele alegou ter sido acordado por sons estranhos e gritos vindo do lado de fora, e quando foi ver o que estava acontecendo, viu um jovem atacando Michelle em sua garagem. Segundo Jeff, quando ele foi até a calçada, o estranho se virou para ele e o golpeou com um objeto pontiagudo que ele não conseguiu identificar. E disse algo como: "Você não quer fazer parte disso", ou "Você não quer uma parte de mim", um dos dois. Após uma breve briga, Jeff saiu correndo para sua casa e, mesmo gravemente ferido, ligou para a polícia. O jovem estranho era Austin Hauroff. 911, do you need fire, police, or medical? Police and medical. Young man beating up a woman across the street. Okay, are they outside or in a house? It's in a garage. I think he had a knife, but I'm not positive. Are either of them injured? Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. Okay. I don't know what happened. Can you have your wife or I don't want you moving if you've been stabbed, but can you have your wife or someone look out and see if he's still there? I don't know. See if that car's still there, honey. It appears he's still there. Jeff sabia apenas que estava ferido, com algum objeto pontiagudo, mas não conseguiu identificar se Austin usava uma faca ou uma tesoura. Quando os policiais chegaram à residência dos Stevens, o que eles encontraram certamente iria assombrá-los por longos anos. Austin estava em cima de John Stevens com os dedos em sua boca, como se fosse um anzol, puxando sua bochecha. Os policiais tentaram deter o rapaz com um teaser e relataram que ele estava rosnando para eles. Sua boca estava coberta de sangue, como se ele tivesse mastigado o rosto de John. Mas o teaser parecia não fazer efeito. Austin estava completamente fora de controle e com uma força sobre-humana. Então os policiais resolveram usar um cão e finalmente ele foi imobilizado, mas infelizmente já era tarde demais para John e Michelle, que foram declarados mortos no local. Algemado, Austin começou a passar mal e disse às autoridades que ele havia comido algo muito ruim. Quando perguntado o que era, ele simplesmente respondeu: "Seres humanos". O vizinho, Jeff Fisher, foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência, pois havia perdido muito sangue, mas felizmente ele escapou com vida. Austin também foi levado para o hospital com lesões e ferimentos pontiagudos, e os seus pulmões e fígado entraram em colapso. Quando chegou à sala de cirurgia, ele sofreu várias convulsões. Nunca ficou claro o que realmente causou as perfurações em Austin, ou mesmo porque seus órgãos estavam falhando, mas os policiais acreditavam que ele mesmo tenha se ferido. Exames de sangue mostraram que o jovem havia consumido uma substância alucinógena desconhecida, e isso pode ter tido um efeito devastador em seus pensamentos e atitudes. Ele pode ter se esfaqueado e, no estado de confusão mental, atacou a primeira pessoa que viu na rua. Mas, como dito, nunca ficou claro o motivo dos ferimentos ou a paralisia de seus órgãos. O médico concluiu que John Stevens tinha morrido por hemorragia devido às feridas de faca, mas Michelle faleceu devido a múltiplos traumas na cabeça. A substância alucinógena encontrada no sangue de Austin provavelmente seria uma droga chamada flaca. Semelhante à anfetamina, flaca causa excitação e euforia severas, sendo muito comum entre os moradores de rua por ser muito barata. Inclusive, um de seus compostos é a acetona. No entanto, exames toxicológicos realizados posteriormente refutaram essa afirmação, indicando que Austin não estava sob influência de nenhuma droga naquela noite, mas apresentava quantidades de THC e de um medicamento controlado para a ansiedade. Um colega da faculdade disse mais tarde que Austin também pode ter tido um surto de raiva causado pelo uso excessivo de anabolizantes, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente pela polícia. Incapazes de determinar o que Austin tinha consumido para deixá-lo tão doente, os médicos fizeram um relatório afirmando que ele teve uma crise de esquizofrenia. Pouco tempo depois,
uma teoria surgiu, onde afirmava que Austin entrou na casa dos Steves, onde consumiu alguns produtos químicos que estavam guardados na garagem, como querosene e alvejante. Ao ser surpreendido pelo casal, ele os atacou. Mas o certo é que nunca vamos saber, pois quando ele recebeu a alta do hospital, afirmou que não tinha nenhuma lembrança em sua mente do que pode ter acontecido naquela noite fatídica. Na ligação para o 911 que a mãe de Austin fez, ela mencionou que o filho parecia estar delirando e esses delírios seriam sintomas de esquizofrenia, uma vez que a idade de início da doença em homens seja em torno dos 20 anos, Austin se encaixaria perfeitamente nesse perfil. A família do rapaz também notou seu comportamento fora do comum semanas antes do crime, e esses sinais seriam um alerta precoce de esquizofrenia, que inclui queda de rendimento escolar ou no trabalho, dificuldade em pensar com clareza ou se concentrar, suspeita ou inquietação com relação às outras pessoas, falta de higiene pessoal, oscilação comportamental, crenças incomuns ou pensamentos distorcidos. Ter a sensação de ouvir, ver, saborear ou acreditar em coisas que realmente não existem. As perguntas estranhas no histórico de pesquisa de Austin antes do crime, por exemplo, pode ser um sinal e indicações de que grandes mudanças poderiam estar ocorrendo em sua mente. Ele já havia percebido que não estava normal e queria descobrir o que estava acontecendo. Austin tinha dificuldades para dormir, sensação de medo e ao mesmo tempo se sentia forte e imortal, acreditando que tinha poderes especiais. Todos esses pensamentos bizarros são sinais de alerta para um possível surto psicótico. Depois de se recuperar de seus ferimentos físicos, Austin foi transferido para a prisão, onde aguardava a data de seu julgamento. Nessa época, ele pediu para ligar para o seu pai e mais tarde, as autoridades tornaram a ligação pública. Hello? Hey, Austin. Hey, Dad. How you doing, buddy? I'm doing okay. I'm real proud of you. How you didn't answer any questions. Yeah. Well, It's good. how are you doing? I'm all right. Well, how's life? It's tough on us, Austin. We're not used to this. Am I going to be okay? Yeah, you're gonna be okay. Just hard adjusting to jail. I know you need to get a Bible, Austin. I know. I asked for one. Do you have one? Are you getting me a therapist or anything? Yes, I plan on it. Everything's gonna be all right. I mean, don't worry about nothing. We're gonna get through this. Okay. Anything new on the news? Not about me, but anything new in the outside world? Yeah, there's a hurricane coming. Yeah, I heard. So I think I'm going to Tampa. You are? Yeah, I'm gonna put my boat up and stuff. I'll never give up on you. Okay. I promise. Okay. All right. You listen, Austin. You got to stay strong here now. I know. It's I the know. toughest thing you've ever done. I know. But you got to stay strong. I'm just adjusting. I know it's going to be hard to adjust, but you'll get used to it. And we'll get the best thing we can do to. Huh? Do you know how long I'm going to be here? I don't know how it works yet, but hopefully we can get you into a mental place. Yeah. As time goes on. Yeah. That's what the first step is. You think they can? Yes, I do. I'll spend whatever it takes to get you out of there. Okay? Okay. I love you, bud. I love you too. A voz de Austin durante a chamada com seu pai é muito fria e soa monótona às vezes. Isso é um sintoma negativo, demonstrando que ele tem uma diminuição de suas expressões emocionais, que infelizmente é outro sinal claro de esquizofrenia. Mais tarde, um psicólogo forense o avaliou e, de acordo com o relatório,
Austin continua sofrendo alucinações sinistras, onde ele diz que é algum tipo de Deus intocável e, assim como disse a sua irmã anteriormente, ele acredita que é um ser meio homem, meio animal. Às vezes, fala que é um cavalo, cachorro ou lobisomem. A avaliação concluiu que Austin estava completamente fora dos seus sentidos na noite do crime, onde apresentou um episódio psicótico agudo, tornando-se assim incapaz de distinguir o certo do errado. Acreditem, alucinações parecem muito reais para a pessoa que as vivencia. Elas afetam os sentidos. Assim, você pode ouvir, ver, cheirar, sentir ou provar coisas que não são reais. De acordo com o relatório, Austin só consegue lembrar de alguns flashes do que teria acontecido naquela noite. Ele se lembrava da roupa que estava usando e disse que antes de sair para jantar com seus pais, se sentia como se fosse indestrutível. Segundo o jovem, quando estava sentado à mesa do restaurante, teve a sensação de que iria ser visitado pela morte, ou, como ele mesmo disse, o ceifador de vidas. Austin também se lembra de ter ouvido vozes que o mandaram sair correndo do restaurante em direção à casa de sua mãe. Ele também afirma ter lembranças de ter passado por uma garagem onde havia um casal assistindo TV. Finalmente, Austin supostamente disse ao psicólogo que a última coisa que ele se lembrava era que estava atacando John e depois acordou no hospital. Após a avaliação, especialistas médicos consideraram que ele ainda era uma ameaça, tanto para si mesmo como para outras pessoas. Como resultado, foi sugerido ao tribunal que ele passasse o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico ou na prisão. A decisão dependeria de como Austin iria se comportar no tribunal. Se o juiz entendesse que ele não era responsável pelos seus atos devido à sua insanidade mental, Austin seria levado para ser tratado em um hospital psiquiátrico do estado. Caso contrário, continuaria na penitenciária. O julgamento de Austin Hauroff foi remarcado várias vezes, pois o juiz responsável sempre pedia uma nova avaliação de saúde mental. Mas em maio de 2020, ele estaria finalmente no banco dos réus. Porém, seus advogados entraram com diversas ações, solicitando novas avaliações com psiquiatras diferentes. O juiz responsável deu um novo prazo para o julgamento ano passado, e ele deverá acontecer até o fim do primeiro semestre deste ano. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!